Oiê, hoje eu vim falar sobre gatos e sobre Bastet, né? E também falarei um pouquinho sobre Sekhmet. Então, hoje em dia, muitas pessoas gostam de ter um animalzinho, seja um cachorro, um gatinho ou outro tipo de animal, né? Isso vem com a humanidade desde muito tempo, né? Na civilização, né? E em alguns lugares isso ainda é atual, em alguns lugares ainda se tem, né, uma adoração, alguns animais são divinos, né, em alguns lugares do mundo. E esses animais eles são extremamente adorados. E no Antigo Egito, um animal que era muito adorado, muito reverenciado, eram os gatos, né? Porque eles tinham muita capacidade, né, uma grande capacidade de caça. Eles caçavam ratos, eles caçavam cobras, eles protegiam, né, os lugares onde as pessoas guardavam os alimentos, né, os galpões, né, de alimentos. Então, por vezes, os gatos, por exemplo, da realeza, eles eram adornados com joias de ouro. Muitos gatos foram encontrados mumificados ao lado de seus donos ou em templos, né? Ah, as famílias ficavam em luto quando falecia esse animal. E nós temos uma deusa, né, que é a deusa gato, né, a Bastet, que ela é uma deusa egípcia, ela era uma deusa solar, né? Ela era a divindade da fertilidade, era a protetora das mulheres grávidas. Ela também tinha poder sobre os eclipses. E ela era uma mulher com cabeça de gato, ela era representada dessa maneira, ou simplesmente como um gato. Então é por isso que esses animais eram tão adorados, eles eram assimilados à deusa, né? Inclusive, para quem maltratasse ou matasse um gato, a pena era a morte, né? Então não tinha que cuidar, os gatos eram criaturas muito adoradas. Por vezes ela carrega ornamentos como brinco, um grande brinco na orelha, um colar ou um cesto, né, onde ela coloca suas crias, né? Ela também aparece segurando esse instrumento, é um instrumento musical sagrado, né? É sistro o nome. Então, ela era uma deusa que se tornou, ela era muito adorada, né? Desde durante a segunda dinastia egípcia. E durante o Império Novo ela foi assimilada como filha do deus Amon-Ra, que era outra divindade que era uma divindade que durante o Império Novo estava em ascensão. Então ela sempre teve esse quê solar, sempre foi uma deusa solar. Mas os gregos, ao chegarem no Egito, eles a assimilaram com a deusa Artemis. Então ela pegou esse aspecto mais lunar, né? Meio que se transformou em uma deusa lunar. Então, ela era a deusa padroeira do. Ela se tornou, né, a deusa padroeira do Baixo Egito, né, no delta do rio Nilo. Ela protegia esse lugar. E tá, ela então era padroeira disso, mas por vezes ela também era assimilada com a deusa Sekhmet, que é a deusa leoa, né, uma deusa mais feroz, era uma deusa mais da guerra, né? Que, bem, como a Bastet era padroeira do Baixo Egito, a Sekhmet era padroeira do Alto Egito. E por vezes elas eram confundidas uma com a outra ou assimiladas, né? E tendo às vezes Sekhmet sendo uma versão mais em uma a Bastet sendo uma versão mais dócil de Sekhmet, né? Então elas se assimilavam, sendo uma a parte mais feroz da outra,
uma parte mais dócil uma da outra, ou eram duas separadas, mas que meio que se complementavam, né? Sekhmet é a deusa protetora das terras também, ela era bem territorial, né? Por isso que ela também era uma deusa da guerra, né? Tinha aquela coisa de defender as fronteiras, né? Principalmente no Egito, em alguns períodos da história. Tiveram várias campanhas militares para simplesmente para proteger as fronteiras, né? Impedir que tomassem as terras do Egito. E até sobre a Sekhmet tem uma história que Ra, ele começou a... Era o deus Sol, é o deus dos deuses. E ele começou a envelhecer e os homens começaram a questionar sua autoridade, né? Então Ra se enfureceu e ele... As versões divergem um pouco, mas ele teria chamado a deusa Hathor, que era a deusa da alegria, a deusa da festa, a deusa da... Era uma deusa muito amorosa, né? E ele a transformou em Sekhmet, né? E a mandou punir, né, aqueles que o opunham, né? Em outras versões ele simplesmente manda Sekhmet, né? Mas o que acontece? Como a leoa é feroz, ela estava começando a exterminar, né, a população. E Ra ficou, né, arrependido de ter mandado isso, só que ela estava em um frenesi de batalha, né? Ela não conseguia parar. Então o que ele fez? Ele mandou preparar grandes jarras de vinho, que era tingido com uma fruta vermelha. E quando ela viu aquele vinho, ela confundiu, parecia sangue. Então ela bebeu. Então ela ficou completamente embriagada. E depois que ela dormiu, né, totalmente embriagada, ela ficou o frenesi passou e ela ficou mais dócil. Daí, dependendo da versão, ela voltou a ser a deusa Hathor. Em outras, ela assumiu mais a docilidade de Bastet, né? Então, essa é uma história sobre Sekhmet. Eu gosto bastante dessa deusa, de ambas as deusas do Egito. Eu gosto dos deuses egípcios, porque eles têm uma forma... Eu acho que a mitologia egípcia, os deuses egípcios no geral, eles são bem ligados ao dia a dia, à vida, né? Eles não são deuses que simplesmente olham a humanidade de cima, eles estão junto da humanidade de certa forma, né? Como por exemplo a Bastet, né? Era um gato, então o gato era a deusa, era assimilado à deusa, associado a ela. Então os gatos viviam em sociedade, né? Então seria um deus que vivesse em sociedade. O próprio faraó era considerado um deus vivo, né? Então a mitologia egípcia tem muito disso. Não são deuses que comandam a humanidade de cima, só olham de cima. Eles estão desde o momento do nascimento, né, até a morte, eles estão envolvidos, né, em um ciclo, né? Como ao morrer a pessoa encontrava com Anubis que pesava seu coração, né? Era julgado por Osíris, né? Então tem todo esse... Então tem desde o nascimento até a morte da pessoa sempre esse contato com os deuses, né? Em uma forma bem simbólica. Só que eu acho que é bem interessante, né? Porque não tem somente o simbolismo, tem aquela coisa do dia a dia. Não é uma coisa difícil de ver ou uma coisa que tu só vê só no templo, né? Você vê muito facilmente no dia a dia, né? Você tem um gato, Bastet. Inclusive, provavelmente, você que possa estar vendo o vídeo agora, você tem um gato em casa com o nome de Bastet, ou com algum nome aleatório como Mia, né?
ou qualquer outro animal, né? Mas não é difícil, né? Então, na vida do Antigo Egito, os deuses eles estavam sempre associados a coisas ah, visíveis, as coisas do dia a dia, né? Que o gato ele é um animal que eu não acho que ele é muito domesticado, não, né? Porque o gato ele tem aquele quê de dependência dele, né? Que ele não ele tem uma personalidade, né? Cada gato é diferente, tem uma personalidade bem definida, né? Mas é aquilo, né? Ah, eles são dessa forma, eles estão com a gente, eles não são muito domesticados, mas mesmo assim eles caminham junto da gente. Então assim era no Antigo Egito, eles estavam nas casas nobres, eles estavam com as pessoas, eles estavam envolvidos com a parte alimentícia, né? Eles cuidavam, né? Para que não houvesse pragas, né? Tanto nas plantações quanto onde era armazenado, né? Nas partes de armazenamento. Então eu acho bem interessante, eu gosto, né? Dessa visão, né? Sobre o Antigo Egito. Eu pretendo falar sobre outros deuses, né? Como eu já citei, né, anteriormente, o Ra, o Amon, né, Amon-Ra. Uh, outras figuras, a própria deusa Hathor, né, ela é bem interessante. Então, eu irei trazer mais sobre isso em próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, assista outros vídeos, você vai gostar, né? E até mais!